Irmãos, eu quero compartilhar com você uma história breve a respeito da vida do profeta Eliseu. Ele é o discípulo de Elias. Quantos conhecem esse profeta? Amém? Uma história muito magnífica. Eu amo a história de Elias e Eliseu. Foi muito impactado após ter lido aquele livro, Liderando os Jovens com Sucesso, do pastor Naor Pedrosa. Um livro muito bom. Eu te indico para você fazer a leitura. Amém? 2 Reis 6:8. Não precisa projetar. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando o seu conselheiro, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está lá do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Shhh, presta atenção. Ordenou o rei: descubram onde está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhes informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Irmãos, presta muita atenção. Imagine o rei da Síria furioso para invadir Israel e acabar com o povo de Israel, fazer algo, tramar algo contra Israel. Mas todas as vezes que ele falava algo, Eliseu revelava aquilo que o rei da Síria falava. E caguetava para o rei de Israel: olha, rei de Israel, presta atenção, não vá para tal lugar, não fique dessa forma, porque o rei da Síria está tramando desse jeito. Imagina só, irmãos, Eliseu era um cagueta de Deus, ele falava tudo que estava planejando do outro lado. E aí o rei da Síria falou assim: o que ele quis dizer? Como assim? O que está acontecendo? Não é possível, deve ter alguém que está escondido aqui, tem algum de nós aqui que está lá, que está fazendo, está tramando. Está saindo aqui do nosso povo, está indo para lá, caguetar o que nós estamos planejando. E aí o servo falou: não, meu rei. Não, majestade, o que está acontecendo é o seguinte, que lá do outro lado, do povo de Israel, tem um homem cheio do Espírito Santo, que quando ele abre a boca, ele está ali fluindo no Espírito, ele é movido tanto pelo Espírito, que ele começa a revelar tudo que o Senhor fala. Irmão, já pensou? Lembra que eu falei semana passada, a respeito de ser espiritual, um ser espiritual, não sei se foi semana passada ou retrasado, contei a respeito da história de Jesus. Quando você compreende, irmão, se é espiritual, você consegue enxergar coisas que outros não enxergaram. Você consegue visualizar o que outros não visualizaram. Consegue ouvir coisas que outros não ouviram. Mas por quê? Por conta de um ouvido atento. A voz do Espírito. Eliseu não estava indo do outro lado, lá na Síria, e ouvindo de fato de forma natural. Era contra a lógica. Ele não estava ouvindo por um telefone, por uma mensagem do WhatsApp, não. Ele estava ouvindo o reino espiritual, ele estava percebendo, e ele estava alertando o seu rei de Israel. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí o rei da Síria ficou furioso. O que ele fez? Pegou e mandou, irmãos, vários cavaleiros com carroças parar, exatamente cercar. Eles ficaram completamente cercados por todos aqueles soldados. Irmãos, naquela hora o que você pensa? Lascou. É igual Moisés, quando eu falei na semana retrasada lá. Moisés vai lá, foi boca de Deus. Aí quando ele foi boca de Deus para falar para Faraó que todo mundo ia embora, o que aconteceu? O Faraó fez o quê? Endureceu ainda mais o coração. E aí começou a ter mais resistência. Aqui também não é diferente. O rei da Síria, bravo com o povo de Israel, queria fazer algo, tramar algo. Aí vem alguém levantado por Deus, é usado por Deus, movido movido pelo Espírito Santo de Deus, e começa a caguetar. E agora, do outro lado, o que o cara ficou? Furioso. Ficou lascado de raiva. O que ele fez? Pode mandar capturá-lo agora. Vamos fazer um cerco na cidade agora, que ele está lascado. Nós vamos pegar esse cara. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Irmãos, imagina você estar ali, servindo a um homem de Deus. Aí esse servo, esse moço de Eliseu, acorda, e quando ele acorda mesmo, literalmente, se você estiver dormindo na palavra, acordou, e aí, ele olhou pela janela. Quando ele olha pela janela, do outro lado da cidade, ele começa a ver
Um monte de gente querendo acabar com todo mundo. Mano, todo mundo posicionado. Com seus escudos, suas armaduras, com cavalos. Eles estavam prontos para poder acabar com tudo. Imagina o que esse cara fez. Esse cara fez o quê? Olha o que a Bíblia diz. Então ele exclamou, a Bíblia diz: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Irmãos, é muita calma, não é verdade não? Não, você imagina, o cara olha e vê aquele monte de gente assim, rio de gente. Ele exclama: Senhor, o que nós faremos? Aí Eliseu olha a janela e fala assim: não tem mais não, fica em paz. O cara deve falar: mano, você é retardado, Eliseu, você está louco, você está maluco, está biruta, você é doido, como ficar calmo, onde nós estamos, olha o cerco desses caras, olha quanta gente, olha quanta carroça, olha quanto carro, não dá, o que ele quer dizer, irmão? Aqui, existe uma coisa óbvia, é um fato. Ele olhou pela janela, irmãos, é verdade, realmente está acontecendo aquilo lá. Lembra que eu falei que o diabo trabalha com fatos? Exatamente. Mas as coisas são lógicas, naturalmente falando. Mas tudo que tem a ver com o espiritual, com o sobrenatural, não tem nada a ver com a lógica. Você vai ver a viúva, existia uma botija, enquanto havia botija, tinha azeite. Você vai ver uma situação como essa que foi pregada, foi ministrada aqui na oferta, a mesma coisa. Leva lá que vai ter alguma cordeiro. Não tinha um cordeiro, mas Deus proveu o cordeiro. Então não tinha, é ilógico o negócio. Você foi pela fé. Um olhar da fé, um olhar espiritual, é onde que eu quero chegar aqui para você. Você vai ver lá, não sei se você assistiu The Chosen, a última temporada, Jesus indo lá, salvar a filha de Jairo, né? Está indo lá e, mano, e os caras já naquela época tinha esse costume, quando a pessoa faleceu, todo mundo sai da casa e coloca 4 pessoas lá para poder começar a cantar. É lamentações, o cântico de lamentações, porque alguém faleceu. Jesus olhou: o que está acontecendo? Calma aí. Eu vou entrar, mas Jesus estava olhando pelo olhar, qual que era o olhar de Jesus? Um olhar espiritual, um olhar da fé. Ele entendeu algo que estava por trás. A menina não estava morta, ela ia ressuscitar, ela só estava apenas dormindo. Foi o relato de Jesus. Mas o que você vê? Na Bíblia você vai ver várias coisas ilógicas, você vai ver várias coisas que eram um fato, mas que o Senhor reverteu o contexto. Quando você se depara com o mar na sua frente, meu irmão, logicamente, o que a ciência, o que qualquer coisa, a meteorologia, o que pode nos explicar a respeito do mar se abrir para o povo de Israel passar? Como? Só tem uma forma. Esse dia a gente estava aqui, ia acontecer algum evento, não sei, aí o pessoal do louvor estava chegando, acho que foi o Kelvin, né, o Kelvin, que você estava preso no trânsito? O Kelvin falou: pastor, a chuva me pegou, está um trânsito. Eu falei, aí já coloquei no grupo, Kelvin, já começa a cantar: quando estiver frente ao mar e não puder, já falei, já começa a orar aí, meu, começa a cantar no busão, que aí já abre o caminho, o mar é aberto e você chega mais rápido. Falei, canta aí. Ele falou que ia cantar, não sei se cantou Kelvin, cantou um pouquinho? Cantou aí, ó, glória a Deus, oração, chegou, tocamos, foi no dia do teatro, né, tocamos, foi bênção. Então deixa eu falar uma coisa para você. Na sua vida vai ter muitos fatos, muitas coisas que te paralisam, muitas coisas que você vai olhar e de fato você vai olhar, você vai falar: meu Deus, tem um inimigo na minha frente, meu Deus, tem muitos cavaleiros, tem muitos soldados do exército adversário, nossa, isso aqui está completamente, não consigo com isso aqui, não dá, parece que eu estou cercado, meu Deus, não parece não, eu estou cercado. E às vezes você está exclamando na sua vida, você está falando que nem o servo de Eliseu: meu Deus, aonde eu vou parar? Meu Deus, essa sala não avança. Meu Deus, não vai acontecer na minha casa. Meu Deus, minha escola não vai se converter. Meu Deus, eu não vou conseguir esse emprego. Meu Deus, não vai mudar esse cenário. Por quê? Porque o seu olhar ainda é natural. Ainda você não entendeu como é ser movido pelo Espírito. Você não conseguiu compreender. Aí o profeta depois que respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Aí, se eu fosse o servo de Eliseu, eu já ia falar assim: agora eu pensei que você estava maluco, mas agora já pode te internar. Você está louco? Você está retardado mesmo? Porque primeiro ele fala: não tenha medo, você é doido? Olha o tanto de gente. Aí agora ele fala assim: não, maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá. Ia falar: não, eu já ia jogar água na cara de Eliseu. Se eu falar: filho, acorda. Está dormindo? Já dá um beliscão assim. Está tendo miragem? Está vendo miragem? O que está acontecendo? Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. E Eliseu
orou. Fala assim, orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Depois de uma oração. Irmãos, teve 3 horas de orações aqui? De oração? Não. Teve 25 louvores antes de acontecer o que ele fez aqui? Não. Aí, sabe o que aconteceu? Eliseu apenas falou assim, Senhor, abre os olhos desse jovenzinho aí. Abre os olhos desse garoto, por favor. Abre os olhos dele agora, dessa moça, por favor. Deixa que ele veja agora, ele precisa ver. E aí aconteceu o quê? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha, você não entendeu. Você não entendeu? Mas nem para dar um glória a Deus, se deu, gente. Você não viu o que aconteceu? Eliseu orou para que os olhos fossem abertos, porque Eliseu já estava enxergando algo. Para alguns, pode ser tirado de louco. Às vezes vai ser tirado de louco. Alguém falar para você falar, não, essa célula minha vai multiplicar. Meus pais vão se converter. Eu vou estudar naquela faculdade, porque o Senhor vai liberar uma bolsa para mim. Para alguns parece ser loucura, mas é porque você que enxergou, está tudo bem. Você está tipo nessa pegada de Eliseu. Não tenha medo, estou em paz, vai acontecer. Maior é o que está em mim do que aquele que está lá. Não tem. E aí Deus vai fazer o quê? O que você precisa fazer? Se tem pessoas do seu lado que não enxergam, você precisa fazer isso aqui, ó. Senhor, abre os olhos dele. Aí o que aconteceu? O moço enxergou. E o moço enxergou uma colina, irmão, cheia. Mais numerosos do que o exército adversário. E existiam anjos, irmãos, anjos com carroças de fogo. Aquelas carrocinhas de madeira dos caras lá, do povo da Síria, não adiantava de nada. A outra nossa carroça, que é as nossas, só de tocar já tocava fogo em tudo, que é de fogo. Carroça de... Irmão, já imaginou? Podia ser apenas 2 anjos, já derrubar todo mundo. Porque a Bíblia diz que um anjo, irmãos, um anjo pode derrubar milhares de homens numa tacada só, assim, ó. Aí imagina esse cerco de homens aqui. E a Bíblia continua dizendo, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esse homem com cegueira. Então os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. E aí começou o pé de guerra, mas houve vitória aqui nesse contexto. E o que eu quero falar para você? Presta muita atenção. Eu não sei como que você tem enxergado algumas coisas na sua vida. Irmãos, quando eu peço para você orar por uma cadeira vazia, quando eu peço para você, nós orarmos por alguma coisa específica, não sei você, mas quando eu olho aqui, daqui de cima, para mim é como se tivesse assim, é só um tempo, porque eu não aceito cadeiras vazias, eu não aceito. Agora o problema é se você aceita na sua célula. Sabe aquela sala que cabia 8 e está indo 5 na sua célula e você está tudo bem? As minhas células eram desse tipo. Eu olhava o contexto e falava, opa, aqui não. Calma aí. Eu estou numa casa que comporta 15 pessoas. Por que quem tem 8? Não pode. Meu objetivo é lotar essa casa ao ponto de fazer microcélulas. Vai ter que fazer um na sala, outro lá no quintal, e depois está tudo bem. As minhas células, quase todas elas eram feitas na casa do seu Reginaldo e da dona Sandra. Porque tinham garagem e salas grandes. Quantas vezes eu aluguei a vida deles lá? Quantas vezes? Por quê? Não comportava. Mas esse era um ambiente que eu estava visualizando. Se eu for ter uma célula, eu preciso ter um lugar que é grande, que comporta o meu povo. Mas se você fica sempre no mesmo lugar, sabe aquele negócio? Se os seus olhos estão vendo esses dias, você olha o seu futuro e você fala, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir conquistar algumas coisas na vida financeira, vida emocional, num casamento, é porque você está igual ao moço de Eliseu. Você está de forma natural, você já foi vencido pelo exército lá. O que você precisa fazer? Você precisa pedir para o seu líder e para você mesmo, colocar a mão nos seus olhos e falar assim, Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver. E quando abrir os seus olhos, você vai conseguir enxergar além do natural. Você vai conseguir enxergar aquilo que era impossível se tornando possível. Como que alguém consegue atravessar um mar que está diante dele? Como que alguém consegue ver uma célula multiplicando, sendo que a célula só tem 3 pessoas? Como que a pessoa consegue visualizar uma prosperidade numa casa onde está indo a ruína, que a vida financeira está terrível? Como que pode? Somente com um olhar espiritual. E eu vou falar para você, presta muita atenção. O diabo, ele é perito em psicologia, sabia? Ele já sabe de tudo, ele conhece muito bem.
Ele conhece muito bem. Toma muito cuidado, porque o diabo, como eu falei na semana retrasada, que eu falei sobre Jesus, o diabo estava no batismo de Jesus. Por isso que ele estava lá enchendo o saco de Jesus, falando: e aí, você não é o filho de Deus? Então o diabo está aqui, está na sua casa, está com seus pais, está um monte de coisa, junto com seus demônios. Ele não é onipresente não, mas está com um monte de legião de demônios aí, tentando atacar, visualizando. E às vezes a forma como que você lida com algumas coisas, você já declarou derrota. Não sei se você já assistiu alguns, se eu não me engano, é a galera do rugby, né, que é futebol americano sem proteção. Tem uma galera lá, não sei se é o All Blacks o nome do time. Os caras chegam lá, mano, fazendo uma dança chamada Haka, que até aquele ator do Aquaman lá fez também, com eles lá. Os caras chegam, já foi definido, irmãos. Todas as vezes que eles chegam em campo, eles ganham a partida antes de começar a partida. Por conta do quê? Por conta do posicionamento deles. Eles já chegam, irmãos, com um espírito de vitória, de conquista. Assim deve ser sobre a sua vida. O que aconteceu? Está acontecendo um fato. Tem uma coisa aqui que é verdade, está acontecendo ali. Tá difícil mesmo. O contexto está ao contrário. Está tudo completamente daquilo que eu tinha pensado. Completamente daquilo que eu tinha pedido. Eu pedi para Deus me prosperar, que o ano 2024 seria uma bênção. Mas mal acabou fevereiro. E está uma desgraça a minha vida. A célula não avança. A pessoa que eu cuido não vem para a igreja. Os meus pais estão querendo se divorciar. Está brigando mais do que quando eu orava menos. Quando eu orava menos, meus pais estavam de boa. Agora que eu comecei a orar mais, meus pais estão brigando mais. Vou parar de orar? Não para de orar. Não para de orar. Porque isso é a resistência do diabo. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Toma muito cuidado. Lembra o que eu falei na palavra do Holy Fest sobre identidade? Cuidado, não negocie a sua identidade. Presta muita atenção. Se você não tem algumas coisas acontecendo na sua vida, nenhum ataque, o diabo está de boa com você. Se não existe nenhum tipo de resistência, ele está de boa com você. Então se ele não te ataca com nenhuma enfermidade, com seus pais, não mexe em nada, simplesmente você está de boa. Você não está, é que nem aquele que as pessoas costumam dizer, você nem fede nem cheira para ele. Então ele não está se sentindo ameaçado, ele fica de boa. Ele fica de boa. Agora presta muita atenção. Se você começa a orar, o pau começa a quebrar. Lembra Jesus? Jejuou e orou. No 40º dia, aconteceu algo. Satanás apareceu. Aqui é a mesma coisa. Eliseu foi usado por Deus, falou, estava sendo boca de Deus, um profeta foi levantado para ajudar o povo, e aí foi cercado por um monte de soldado. O que aconteceu? Resistência do diabo de novo. O que eu estou querendo dizer para você aqui, meu irmão? Se você não entender qual que é a sua identidade, para aquilo que você for chamado, quem você é em Cristo Jesus, e você não se posicionar com isso, você vai ter muita dificuldade. Porque o diabo vai apenas soprar e você vai cair. Agora, se você é posicionado, se você tem um olhar espiritual, se você vai participar do jejum de 21 dias com todo o coração, com os olhos abertos, percebendo o que Deus quer fazer, às vezes vai ser uma coisa, um detalhe, irmãos. É uma troca de um carro que Deus falou, que vai ser outro, uma casa, um serviço, uma escola que você vai estudar, não importa. Na minha célula, todas as células têm oração por necessidade. E todo mundo tem que orar. Vai orar. Orar. Tem necessidade, tem necessidade, tem necessidade. O que você quer? O que seu pai quer? Tal. Esses dias um membro da minha célula chegou em casa e falou: mãe, antes de nós jantarmos aqui, nós temos um desafio. O pastor desafiou a gente. Toda a minha célula tem desafio depois de compartilhar. Toda vez. Vai exercitar o que nós falamos aqui. Você vai chegar na mesa lá, antes de jantar, você vai perguntar, vamos orar aqui agradecendo, mas você vai perguntar para todo mundo, e aí? Qual que é a sua necessidade, mãe, pai? Tá, vou orar agora por vocês agora. Aí o pré-adolescente vai lá e ora. E ora mesmo. Manda fogo. Deus, em nome de Jesus. O carro que meu pai quer comprar vai sair em nome de Jesus. Senhor Jesus, minha mãe está mudando de emprego. Vai acontecer. Minha irmã, não sei o que lá. E começa a orar. E ora mesmo. Eu estou ensinando isso lá na célula. Estou ensinando isso aqui para você. Existe um posicionamento de um crente vencedor. Você precisa lidar como um crente vencedor. Mas o que eu vou dizer para você? Você precisa ter os olhos abertos. Você precisa enxergar como Deus vê, ver como Deus enxerga. Como que é? O que está por trás disso? Às vezes a promessa está prestes a chegar, você desiste. Por conta de um contexto, por conta de uma dificuldade, por conta de um paradigma. Irmão, você precisa crer que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está comigo, irmãos. O exército está comigo, é muito maior do que aquele lá. Imagina, irmão, você está diante de um vale de ossos secos, de um cenário terrível. Terrível. E alguém falar para você, ora aqui que algo vai acontecer. E você vai falar, calma aí,
Como que você vai orar? Você vai orar de forma natural? Não pode. Você tem que orar com todo o seu coração, cheio de encargo, declarando que aquilo que você está orando vai acontecer. E quando você faz isso, é como Ezequiel. O Senhor perguntou para Ezequiel: o que você está vendo? O que você está vendo? Ele falou: eu vejo um vale de ossos secos. Ele não escondeu, irmãos, a situação que estava acontecendo ali. É real. Existe um vale de ossos secos. É real, tem um mar à nossa frente. Isso é real. É real mesmo quando eu olho pela janela e vejo um cercado de soldados do exército adversário. É real. É muito real. Mas o que você vai fazer? Vai exclamar e dizer: ai meu Senhor, o que eu faço? Ou você vai se posicionar? Quantas pessoas, irmãos, não conseguem liderar a célula, não cuida de pessoas direito, não ora pela sua família, desiste daquilo que Deus tem para você porque você não olhou de forma espiritual. Esses últimos 3 meses aí tem sido terrível, irmãos, para mim. Não estou brincando, não. Terrível mesmo. Já peguei dengue, não sei se pode pegar 3, mas deve pegar 5 vezes já dengue, no mínimo. É febre, sobe e desce. O mês de janeiro, irmãos, o mês de janeiro eu passei metade na igreja e metade no banheiro. De tanta dor de barriga que eu tive, misericórdia. Fiquei desidratado, emagreci 4 quilos, mas já ganhei de novo, já porque eu gosto de comer. Então, irmão, vou falar para você, terrível. É febre, é dor de barriga, é dor de cabeça, é sinusite, é renite. Aí filha, não sei o que acontece o que lá. Aí carro bate pela segunda vez, aí não sei o que lá. Aí fulano vai embora, outro xinga o pastor, outro manda mensagem falando que não sabe o pastor. Aí acontece isso com a mãe, com a sogra, com o sogro, com o irmão. E o capeta atacando. E eu andando de boa, sabe como? Tipo assim, não temas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem um álbum que eu ouço com minha filha, que é do Minha Vida é uma Viagem. E a primeira música do álbum começa: tudo vai terminar bem. Vai ficar tudo bem. Ela conta a história de Jó. A gente já coloca no carro, hoje a Luísa até dormiu com essa música. Coloca o carro e já canta essa música. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da sua vida, guia seu futuro, então confia, tudo vai terminar. A gente vai fazer até a festa dela, o aniversário dela com esse tema Minha Vida é uma Viagem. Aí, irmãos, eu ouço muita música, mas muita música, e essas músicas vão assim, ó, me enchendo de fé, expectativa. Quando eu vou ouvindo aquela música, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Exatamente isso. Parece, até eu mudo um pouquinho essa música. Eu estou cercado mesmo, é verdade. Tem tribulação para todo lado. E às vezes, irmão, às vezes não, né? Todo dia vem uma notícia ruim de alguma coisa que alguém está passando aqui na casa. Eu falo, meu Deus do céu, se essa pessoa não tiver descansado em Deus, não entender que Deus é por ela, lascou. Né? O Ramon, essa semana, foi fazer a segunda prova lá, né, Ramon? Aí eu falei, Ramon, e aí já está acontecendo, Ramon, pastor, estou aqui aguardando. Aí ele foi, né? Aí eu falei, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Já orei por ele lá no carro onde eu estava indo, daqui a pouco ele me chamou, pastor. Deu certo, né? Habilitado agora. Já fui lá, dá glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Mais um habilitado. Aí foi lá, falei, vai ficar tudo bem, deu tudo certo. Opa, calma aí. Mas ele falou assim, pastor, estou orando em línguas aqui. Exatamente como eu fiz lá no dia que eu fui tirar a habilitação. Eu falei para o Espírito Santo sentar na garupa da minha moto. Aí, pastor, que heresia que é essa? O Espírito Santo não está dentro de você? Ah, chatão, crente chato. Não posso falar que Jesus vai sentar no meu banco passageiro ou na garupa da minha moto? Para de ser besta. Para de ser chatão. Aí tem gente que fala, não, o Espírito Santo habita em mim. Sou tão espiritual, Aí o capeta peida e você sai correndo. Capeta rota, sai correndo. O que adianta? Falar, eu sou espiritual, já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, em hebraico, no grego, no aramaico, e aí? O que vai contar é no dia, se realmente a palavra que você leu está dentro, se tornou vida e você se posiciona conforme ela está dizendo. Porque quando você lê um contexto desse, você não vai querer mais ser como o moço de Eliseu, você vai querer ser como Eliseu. E aí quando Eliseu aparece, ora, algo acontece. Eu quero te fazer um convite, se posicione. Minha oração para você hoje é que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, não é a coisa mais fácil da vida,
é você viver ouvindo a voz do Espírito, percebendo o Espírito, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitando as suas veredas. É muito fácil viver dessa forma. Você é guardado. Dessa forma, irmãos, você vive uma vida mais leve. Ainda que haja tribulação, ainda que haja mesmo dificuldade, ainda que haja seu pai quebrando pau com você na sua casa, ainda que haja perseguição na sua escola, ainda que haja um exército lá do lado de fora, te cercando, querendo te capturar, querendo acabar com a raça. Mas quando você entende, assim como Eliseu, quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer, você vai falar, não temas, eu estou em paz, eu vou para a minha escola, ainda que eu seja perseguido, não vou ficar deprimido, não vou ficar angustiado, porque o Senhor que está comigo é muito maior que os exércitos que estão lá, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Existem anjos acampados aqui ao meu redor, carruagens de fogo, algo vai acontecer, eu não vou perecer. O hino da vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Cadê os pentecostais? Cadê? Chame logo esse homem para te ajudar. Que ele tem poder, não vai te queimar. E o quê? Do outro lado canto. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. O hino da vitória foi cantado na onde? Do outro lado. Não foi antes não. Mas antes teve manifestação de poder. Teve alguém ser conduzido pelo Espírito. Teve alguém que bateu o cajado e algo aconteceu. Irmãos, você precisa. Eu te convido a fazer isso, meu irmão. Faça um jejum louco. Vai fazer um negócio assim poderoso, vai ir além das suas expectativas, além dos seus limites. Não estou falando para você ficar que nem um louco não, mas vai fazer algo além, vai ser desafiado, vai para um novo nível de unção, vai para um novo nível de quebrantamento, vai para um novo nível de dons espirituais, vai para um novo nível de novas línguas, vai interpretar línguas, vai diversificar suas línguas, vai orar em línguas, vai cantar, vai fazer tudo, vai se mover, não fica do mesmo jeito. Irmãos, presta muita atenção, o capeta está atacando. É normal. Quanto mais se posiciona, mais ele vai resistir. Até o ponto como eu ministrei no Holy Fest. Ele vai resistindo, resistindo, resistindo. E quando ele percebe que você está sendo resistido e você não perde, não está de boa ainda, ele vai tentar negociar. Não negocia. Não negocia. Irmãos, você acha que o diabo não negocia para mim? Sabe que eu estava no louvor aqui? Sabe o que o diabo falou? O diabo falou para mim assim, é melhor você pregar embaixo, porque hoje tem poucas pessoas no culto. Eu falei, tá bom, você falou, é verdade, tem poucas pessoas no culto, mas só de raiva eu vou pregar lá em cima, não é porque sou eu não, porque Deus me chamou para pregar para multidões, e muita gente vai me ouvir, eu já enxergo. Aí eu quebrei o capeta, teve uma hora que eu saí aqui rapidinho, sabe? Falei, Kelvin, eu vou ali e já volto. Desci ali rapidinho, e voltei. Rapidinho eu resolvo com o capeta, filho. Capeta, você vai com a palavra de Deus, enfia o pé na cara dele, derruba ele e acabou. Diga glória a Deus, irmãos. Você tem que sair daqui dando bicuda de unção na cara do capeta. Dali bicuda na cara do cão, pá! Dali bicuda na cara do cão, pá! É assim, irmãos. Tem uns irmãos aqui que chegam no culto e tá assim, ó. Ai, tá morto. Tá terrível. Mano, chega da depressão. Eu fico tocando louvor aqui para ver se Deus toca na minha vida. Por quê? Porque é muito difícil. Tem uns irmãos que eu falo, tem uns que dá vontade de pegar um desfibrilador, sabe? Colocar assim no peito, para ver se acorda. Eu fico imaginando, presta muita atenção, eu fico imaginando. Se você está aqui, está morto, o capeta já fala, nossa, isso aí já era. Nem eu vou ter muito esforço para ele abaixar a mão na hora do louvor. Nem para levantar, que ele não vai levantar de jeito nenhum. O ministro pode falar 10 vezes para levantar a mão, ele não vai levantar. Sabe quando o ministro de louvor tem que ficar falando assim, erga sua mão. Agora, levanta sua mão. Até a música que fala para você erguer a mão, você não ergue a mão. Né? Tá a hora lá, eu levanto as minhas mãos para adorar, você não levanta. Eu vou abrir minha boca, não sei o que, para louvar, não louva. Não é para cantar, não canta, para louvar, não louva. Para dizimar, não dizima, para ofertar, não oferta. Para ouvir a palavra, não ouve. Você está fazendo o quê? Vai fazer o quê? É natural. Mas eu estou te desafiando, meu irmão, sair desse negócio raso,
dessa situação terrível. E eu vou falar para você, se você não tiver os olhos abertos, você vai ter muita dificuldade, o capeta vem pesado. Todo dia você vai acordar e vai se deparar com esse exército que eu estou falando que aconteceu com Eliseu. Todos, irmãos, para um dia assim, ó, não sei se você tem consciência disso, para na sua vida e fica assim, ó, 10 minutinhos, fica assim, deixa eu pensar alguns problemas que eu tenho aqui para você ver. Você vai perceber que são inúmeros problemas, você não tem como resolver. Não tem. Irmãos, quando eu paro para ver alguns problemas que eu tenho na minha vida, não tem como resolver. Não tenho. Não tenho. Não tenho mesmo. Só que o que acontece? Eu vou para o Senhor. Eu vou me encher do Espírito Santo. Porque fica muito mais fácil. Dá para resolver com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Agora, irmãos, é luta. Irmãos, ser casado, se não for cheio do Espírito Santo, terrível. Muito rápido o divórcio. Muito rápido a traição. Muito rápido se esfriar o amor. Com certeza, ser casado e não cheio do Espírito Santo. Ser solteiro também é muito difícil. Ser solteiro, não cair em pecado, só se a pessoa for muito cheia do Espírito Santo. Só se a pessoa enxergou de forma espiritual. Eu lembro, irmãos, quando eu era solteiro, eu visualizava o dia do meu casamento. Eu orei e jejuei pelo meu casamento. Porque Deus me mostrou o dia que haveriam centenas de conversões dentro do meu casamento. Meu casamento, irmãos, eu elaborei, meu casamento foi para 220 pessoas. Foi 380. Invadiram assim mesmo, invasão. Sabe a invasão do Vila Lobos? Chegou gente até com bola de vôlei lá no prédio para assistir meu culto, meu casamento. Brincadeiras à parte, mas era muita gente. A Carol não foi nem convidada, estava lá. Mano, é muita gente, mano. O Rian não foi convidado, estava lá. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Aí, presta muita atenção. Eu enxerguei algo no meu espírito, eu percebi algo. Então eu orei, jejuei por aquilo. E a pessoa, não, Deus falou que vai converter algumas pessoas, vai tocar no coração de algumas pessoas, então, beleza. Deus falou, está falado. Agora eu vou fazer só o quê? Vou só atrás do buquê de flores. Vou só atrás da organização, atrás da casa para alugar. Você é louco? Deus o livre. Faltando 2 meses para o meu casamento, eu pedi a Diana em noivado. Pedi a Diana em noivado uma semana antes. Eu tinha pedido demissão do meu serviço, eu saí do meu serviço. Estava desempregado. Isso é ousadia. Viver por fé. Subi aqui, trouxe um buquê para ela lá no outro prédio, lá. Tem a foto lá no prédio da cachoeirinha. Entreguei para ela. Ela aceitou. Casei desempregado. Mas desempregado não tem a ver que eu sou vagabundo. Eu era um desempregado aqui, ó. Vivendo pela fé, correndo, empreendendo, fazendo coisa, vendendo um monte de coisa, aquele negócio. Teve um vizinho meu que se converteu porque ele me via saindo da minha casa, de mão dada com minha esposa. Eu saía com minha esposa, levava ela no ponto de ônibus, ela pegava o busão Santana para ir para o metrô, e ele contava. 20 minutos depois eu estava dentro da minha casa, minha televisão no 80, e eu gritando na minha casa, Satanás, solta o meu emprego, libera. Gritava e orava em línguas, 20, 30 minutos, e clamava, e clamava, e clamava. O emprego já é meu. Ele começava a ficar em choque. Já teve vizinho meu que parou de brigar por conta que ficou constrangido pela oração que eu estava fazendo na minha casa. Aí sabe o que aconteceu? Deus honrou. Deus honrou. Mas sabe por quê? Eu estava sendo espiritual, não estava aceitando. Beleza, o desemprego estava ali, era verdade. Não estava conseguindo. Só que eu como homem, é agressão para o caráter de um homem. Minimamente é isso. Estar desempregado é uma agressão. Então, eu entendia como homem, Deus me chamou para ser provedor. E o diabo falava, vixe, você está levando sua esposa no ponto e você está desempregado. Que casamento que é esse, hein? Tirou a sua esposa do braço do pai dela, que cuidava dela, e agora vai passar necessidade com você. Era assim que o capeta fazia. Todo dia ele me visitava. Mas todo dia também. Ele também tinha bicuda na cara do cão. Todo dia. No banheiro, no quarto, na cozinha, no mercadinho, na padaria. Estou nem aí. O que importava é que eu estava vendo lá na frente. Quando eu arrumei um emprego lá, algo aconteceu poderoso. Então deixa eu falar uma coisa para você. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Às vezes você estava dormindo e acordou como o servo de Eliseu aqui. E olhou pela janela. E é verdade, está lá. Está lá, irmãos. Talvez você vai voltar para talvez aqui algum de vocês aqui vai voltar para sua casa. O que você vai encontrar é um cenário caótico. É uma desgraça que você vai encontrar na sua casa. Ou talvez até mesmo na sua célula. Só que qual que é o problema? Você tem aquilo que você enxerga.
O que você está enxergando? Porque se você estiver enxergando de forma natural, tem muitos limites, irmãos. Eu não gosto disso aqui. Eu não gosto. Eu não nasci para isso. Eu não nasci. Mas se você nasceu, não sei. Eu não nasci para lugar vazio. Não tem a ver comigo. Tem a ver, tem a ver com o meu chamado. Eu não aceito conta bancária vazia. Por isso eu preciso também ser um mordomo fiel. Eu não aceito qualquer coisa. Essa semana eu estudei. Estava estudando na faculdade, estava tendo matéria de criatividade. E começa a falar de onde que a criatividade foi. Tem alguns termos falando dos filósofos, psicólogos, algumas coisas. E a mulher falando, e eu aqui, nada, a criatividade minha vem de Deus. O filósofo falou isso, não sei o que lá. Minha criatividade vem de Deus. Não posso nada. E aqui, estudando, aprendendo mais. Só por conta da aula, olha as ideias. Eu tive uma aula sobre criatividade na faculdade. E estava falando só de coisas humanas mesmo. Mas eu estava olhando de uma forma espiritual. Teve uma hora que a mulher começou a falar uns negócios lá. E eu comecei, falando de filósofo, eu comecei a orar em línguas. E ela falando e eu orando em línguas. No final da aula, geralmente a matéria fala sobre insight, né? Tive um insight. Besteira. Sabe nem falar inglês, fica falando insight. Tinha uma pegada aqui, um negócio. Aí eu aqui tive uma revelação. Pá! Deus falou comigo a respeito de um culto, a forma como que vai ser, o que Deus vai fazer através da minha vida. Então, presta atenção. Por quê? Foi a faculdade? Não. Até a faculdade, quando eu faço, irmãos, eu já começo a visualizar coisas espirituais. Assim, ó. A mulher está falando de não sei o que lá, eu estou aqui assim, nossa. Estava tendo aula de marketing também essa semana, e fala uns negócios lá, eu aqui assim, nossa. A mulher falando de vender, eu aqui de ganhar almas. Meu Deus, como que a gente vai ganhar mais pessoas? Tem que fazer essa estratégia, aquele negócio, como eu posso fazer para abençoar mais pessoas? Aquele negócio, Por quê? Um olhar espiritual. Então deixa eu falar uma coisa para você, toma muito cuidado, tudo que você fazer, faça para a glória de Deus, tenha um olhar espiritual, entenda, perceba o que Deus quer fazer com você. Você quer um dia tocar aqui no louvor? Amém, mas o que você vai fazer aqui no louvor? Ontem eu deixei de ir para um lugar muito importante, estava marcado já, reservado, para você ter noção, ontem teve um negócio muito importante para a minha vida, era para mim ir, tal, mas a igreja estava necessitando de um tecladista ontem. Eu não toco teclado para, eu quero aparecer. Não quero mesmo. Eu toco na imersão de pastores, toquei na conferência, não gosto. Aí, quando o Vitor me mandou mensagem, eu senti uma paz. Eu falei assim, Vitor, estou indo para o prédio, eu vou tocar. E eu tive que cancelar o compromisso que eu tinha. Compromisso que seria muito bom para mim. E eu falei para a pessoa, vou ter que remarcar, porque a minha igreja precisa de mim. Algo espiritual vai acontecer. Aí ontem no louvor, Deus falou algo comigo no meio do louvor. Eu estava tocando, só tocando, vamos mover de Deus. Quem estava aqui, as meninas ontem, viu que foi o maior poder de Deus, né? E hoje também, né? Hoje também foi, quase não teve culto do Next aqui. Ia ser já o culto capacitação kids, o seu Next. Aí hoje de manhã, o Vitor falou ontem, a pastora falou assim, Vitor, consegue tocar a mesma banda amanhã? Aí o Vitor falou, pastor, você consegue tocar comigo? Hoje tinha um rapaz que queria falar comigo, que veio de Portugal, ele tá de Portugal, do Next de Portugal. Queria falar comigo, irmãos. Falei, irmão, eu preciso cancelar com você, porque a minha igreja precisa de mim. Mas Deus queria fazer algo comigo aqui dentro. Aqui. Isso ia ser espiritual. Aí foi nessa que eu saí ali com a Luísa, fui ver, vi um carro, Deus falou comigo. Meu Deus, eu percebi, eu pedi perdão para o irmão, falei, irmão, e ele vai viajar hoje para Portugal. Falei, vamos fazer a chamada de vídeo, tudo que você precisar, vamos trocando ideia, vamos conversando, estou aqui para te ajudar. Então presta muita atenção. Você ser espiritual, às vezes você vai perceber algumas coisas que para você eram um benefício. Você achou que aquilo ali era bom para você, mas Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Então, às vezes aquilo você está querendo, aquilo por conta da embalagem. Mas o conteúdo não é o que Deus tem para você, está entendendo? Isso envolve muita coisa. Escolha de quem vai casar, o celular que você vai comprar, tudo que você vai fazer na sua vida. Tudo que você vai fazer na sua vida. Você precisa ter paz. Você precisa enxergar com os olhos de Deus. E eu te pergunto hoje, o que você está olhando na sua vida? O que você está percebendo? Você tem ficado nesses dias acomodado com algumas coisas? Eu falo para algumas pessoas mais próximas com o que eu sou indignado com a minha vida. Eu falo para algumas pessoas. Eu sou livremente assim. E eu não consigo vencer essas coisas. Se não for o Espírito Santo, irmão, não tem como fazer. Não tem como fazer. Tem algumas coisas na minha vida que eu tenho abominação. Uma desgraça, assim. Perseguição. Mas eu falo. Preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus.
Então, como eu estava falando, você quer tocar? Quer participar do marketing? Quer participar do não sei o que lá, da equipe do Born, não sei o que lá? Quer cantar, quer servir, quer fazer alguma coisa? Como você vai fazer? Que forma que você vai fazer? Você pode tirar uma foto e só ser uma foto. Está entendendo? Eu nem sou do marketing. Um dia eu tirei uma foto de um casal que estava se separando aqui no prédio da igreja, um casal da corte. Guardei essa foto. E um dia eles voltaram. Eu mandei para a pessoa, falei assim, ó, antes de voltar, eu falei, ó, permaneça orando, que no tempo certo vai acontecer. Mandei para a pessoa continuou orando com a foto deles chorando no chão assim, ó. Terminaram a corte. E aí noivaram, casaram, hoje estão bênçãos de Deus crescendo, avançando. E aí ele falou, pastor, aquela foto, eu orava todos os dias, sabendo que Deus tinha algo importante para a minha vida. O Senhor tirou aquela foto, gerou a imagem do meu coração. Mas não sou do marketing, está entendendo? Mas você quer tirar foto? Tira foto, para a glória de Deus. Faça algo de uma forma espiritual. Se envolva espiritualmente, está entendendo? Enxerga o que Deus quer fazer. Às vezes Deus quer te usar mesmo. No teatro, servindo, no conexão, na multimídia, no som, aqui, qualquer coisa. Você não vai fazer nada de forma natural. Agora tome muito cuidado. Tem muita coisa que você pode estar desprezando por ter um olhar muito natural. Um olhar simples. Sabe aquele negócio lógico, racional, humano? Tem uma frase que eu costumo dizer, que é de um escritor muito conhecido, Augusto Cury. Ele fala sobre isso. Ele fala que o racional é morto, que a alma é burra e que o espírito é vida. É exatamente isso. Se você for conduzido pela sua alma, você está lascado. Se você for conduzido pelo racional, é morto, terrível. Agora, se você for conduzido pelo espírito, é vida. Você vai ser conduzido pelo espírito, movido pelo espírito, algo vai acontecer. Então, eu quero te fazer um apelo hoje. Já vamos para o final. Pode colocar, por favor. Eu não sei como é que fala em inglês, mas é assim que eu luto minhas guerras em inglês. Presta muita atenção aqui. Jejum de 21 dias está chegando. Conferência está chegando. Esse aqui é mais um culto, não é só mais um culto. Nós costumávamos dizer, quando era todo mundo lá dos jovens, a gente falava, nessa semana vai ter culto. O pessoal perguntava no grupo assim, essa semana vai ter culto normal? A gente falava assim, não, vai ter culto sobrenatural. Está entendendo? Não é culto normal. Culto sobrenatural. Hoje vai ter célula normal? Célula sobrenatural. E eu quero te fazer um convite, irmãos. É muito bom você ser espiritual. Não estou falando de ser religioso não, hein? Ai, credo. Esse ano eu defini que eu não ia tomar mais suco, né? Só suco natural. Porque já fazem 6 anos que eu não tomo refrigerante. E eu fui no lugar visitar uma pessoa. E a pessoa falou, nossa, você me inspira demais. Você é um pastor, como é que você chega no lugar? Como que você é divertido? Nossa, você está falando comigo aqui. E o cara era gay. O cara falou assim, meu Deus do céu, você me deu um abraço, me abençoou. Falei, pois é, mano, eu sou crente, mas não sou religioso não. Aí ele falou assim, meu Deus. Aí eu falei para ele assim, eu estava comentando com ele, eu falei que eu tinha parado de tomar refrigerante, parado de tomar suco. Aí ele veio bem na hora, ele falou assim, pastor, você quer tomar suco? Eu tenho suco aqui para você. Ele foi, pegou uma taça, colocou o suco e me entregou. Sabe o que eu fiz com o suco que ele me deu? Aí o pastor não está tomando mais suco, então ele não vai tomar o suco. Não, meu irmão, para de ser besta. Tomei o suco, desfrutei do suco Del Valle de uva. Na hora parecia uma ceia. Eu olhei para ele e falei, fulano, eu parei de tomar suco. Decidi no meu coração não tomar mais suco com ninguém. Mas eu estou tomando suco com você aqui. Sabe por quê? Porque você é amado, eu não sou crente religioso não. Não é um voto? E se fosse voto, se for para que o Senhor alcance seu coração, eu tenho disposição de quebrar. Aí ele falou, onde que é a sua igreja? Vou visitar agora. Ele tem um poder aquisitivo muito grande assim. Falei assim, não vai agora não. Porque a gente está no transtorno terrível da mudança lá. Vai quando a gente estiver na Barra Funda. Você é louco, você ganha 70 mil reais, você vai chegar lá, tô lascado. Você vai depois na Barra Funda, lá quando tiver com o ar-condicionado, beleza? Ele falou assim, beleza. Vai eu, vou levar uma galera comigo. Falei, beleza. Ele falou, sabe por que eu vou? Porque percebi que você é alguém espiritual. Eu estava falando de uma pessoa da minha família aqui, sem nenhum momento ficou falando coisa esquisita. Você ficou entendendo o meu lado, depois falou de Jesus para mim. Simples. Que evangelho simples. E sabe que tudo que eu fiz com ele, nesse lugar, com essa pessoa, sabe por que foi? Porque simplesmente o Espírito Santo falou para mim assim, fale o que eu falar.
Faça o que eu pedi para fazer. Apenas isso. Isso é ser conduzido pelo Espírito. Minha vontade era várias outras coisas, irmãos. Era sair correndo do lugar que eu estava. Era ir embora mais cedo. Não era tomar um suco. Não era falar com ele muito tempo, porque no dia eu estava meio estressado. Mas quando você é movido pelo Espírito, você tem fruto do Espírito. Você tem dom do Espírito. Você consegue discernir o Espírito. Você começa a perceber o ambiente. E as coisas começam a mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de ser crente religioso. Mas também para de ser um crente mundano, carnal. E quando eu falo assim, para ser mundano, tem a ver com você querer viver uma vida louca. Mas quando eu falo crente carnal, é quando a Bíblia diz, crente carnal não é aquele que sai pecando. Crente carnal é aquele que quer viver a sua vontade. Para com isso. Para. Irmãos, você é chamado de radicais livres por quê? Porque você é livre. Fala assim, eu sou livre. Irmãos, Cristo é a sua liberdade. Se você quiser sair daqui, se você quiser ir para uma balada, para um bloquinho, quiser ir comemorar qualquer coisa, você pode ir, filho. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Cristo te libertou. Ninguém está aqui para te prender. Ninguém está aqui para te prender, te proibir de coisas. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu quero falar algo para você. Olha de uma forma espiritual. Eu não estou brincando. Às vezes é um videogame. Às vezes é uma série que você está assistindo. Semana passada eu comecei a assistir uma série. Eu gostei da série no primeiro capítulo. Nos 20 primeiros minutos, estava assistindo o primeiro capítulo, apareceu um cara, mano, ele falou acho que 12 palavrões em 30 segundos. Eu mudei assim, ó. Mas a série ia ser muito boa. Tinha a ver com aquilo que eu gostava. Mas o palavreado da série estava muito ruim. De baixo escalão, assim. Eu peguei, mudei. Fui assistir a série da Rainha Elizabeth lá. Depois. Uma coisa mais formal, assim, mais histórica, né? E aí, pronto, acabou. De boa. Às vezes é um videogame que está te destruindo. Fazendo você ser mais natural ainda. Está te deixando mais raso ainda. Então eu quero te convidar, nesse jejum de 21 dias que está por vir, abra seu coração, os seus olhos, seu ouvido, por completo, para você ter uma experiências poderosas com o Senhor, você sair de outra forma, o Senhor falar com você de tal forma que você consiga compreender a voz do Espírito, o Senhor te conduzir, para você pregar o Evangelho para alguém, para você abençoar alguém, para você comprar algo, para você ser canal de Deus na sua família, qualquer pessoa. Toma muito cuidado. Tem eventos na minha família, sabia que Deus fala para mim que esse você não precisa ir. Ou outros, Deus fala para mim, esse você tem que ir. Como eu contei no último que eu fui do aniversário de uma prima minha de 15 anos, eu fui. Deus falou para mim, eu fui lá. Cheguei lá, algo aconteceu. Muitas pessoas conversaram comigo, outras me esnobaram, me humilharam, mas outras viram o testemunho de Deus na minha vida. Ficaram muito felizes. Você tem que ser conduzido pelo Espírito. Esses dias, eu lendo o livro, um escritor muito famoso, ele falou assim, ele é médico, ele estava atendendo muitos casos, no dia foi muito tenso o plantão dele. Gente com dengue, diagnóstico de outras pessoas com câncer, várias coisas acontecendo assim dentro do plantão dele. E aí ele saiu do plantão e foi para casa. Ele chegou em casa, colocou os pés no sofá, se esticou, deitou e falou para a esposa dele, amor, traz uma Coca-Cola aí, porque Coca-Cola é tudo o que eu preciso, ela é meu alívio, vai me refrescar, vai me trazer alívio. O Espírito Santo falou com ele na hora, bem assim, em outros tempos, eu que era seu alívio, em outros tempos, eu era seu refrigério, hoje é uma mera Coca-Cola. Na hora ele parou, descartou a Coca-Cola, foi para um quarto dele e foi orar. O que tem sido o seu refúgio nesses dias? Quem é a sua fortaleza? Porque se você olhar de forma natural, o seu refúgio pode ser o pecado, pode ser uma masturbação, pode ser uma pornografia, pode ser um game, uma Netflix. Irmãos, é muito fácil você ficar sentado na frente de uma televisão e maratonar várias séries. E é prazeroso para sua alma. Mas lembra que você não é um crente, você não pode ser um crente carnal. Um crente espiritual, alimente seu espírito. Pede para o Senhor abrir seus olhos, para você perceber o que está por trás das coisas. Você já percebeu? Na sua família, você sabe que tipo de espírito ataca seus pais, que não são convertidos? Você sabe? Estou pedindo para você buscar demônios não, irmão. Saber quem é demônio não é isso não. Eu
eu estou pedindo para você compreender o que está acontecendo no reino espiritual. Porque às vezes, sabe por que seu pai não se converteu? Porque você está orando pouco. Sabe por que você está orando pouco? Porque você acha que o vício do álcool dele, o vício no tabaco, o vício nos jogos que ele tem, em qualquer coisa que ele está vivendo, a terrível que ele está, é maior do que o seu Deus. Agora, quando você ora, os seus olhos espirituais, as escamas caem, você começa a enxergar numa outra vertente. Sabe qual que é a outra vertente? Que o vício dele não é maior que o nome de Jesus. Que a enfermidade que está na vida dele não é maior que Jesus. Não há nome maior que o nome de Jesus. É por isso que você precisa ser espiritual. Sabe quando você ora por algo a mais, você tem mais encargo por aquilo? Sabe por quê? Porque simplesmente você entendeu a quem você serve. E nada pode contra o nosso Deus. Nada, 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 nada. E aí você ora com mais fé, com mais ousadia. Irmãos, aquele servo de Eliseu, ele estava assim, ó. Estamos lascados. Mas depois que os olhos deles foram abertos, ele fez: vamos pro pau, vamos quebrar tudo. Agora nós vamos. Por quê? Ele entendeu. O exército que estava com ele é muito maior que os outros. Seus olhos precisam ser abertos hoje, durante esse jejum de 21 dias, para que você possa enxergar o que Deus enxerga. Deus já enxergou o mar aberto diante de você. Deus já enxergou um exército sendo levantado dentro do vale de ossos secos. O Senhor já enxergou, irmãos, muitas coisas. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Você precisa ver, você precisa ouvir. Como Deus ouve, qual que é a melodia do Senhor nesses dias? Às vezes você está nessa loucura do dia a dia, tantas coisas. Você está aflito. Você está cansado. Você não tem mais nem força para lutar. Mas aquela vitória já é certa. Parece que você está cercado, sim. Mas você está cercado pelo amor de Deus. Do lado de fora, aquilo não importa. Lembra? Quantos midianitas tinham que ser destruídos? Com apenas 300. A lógica é uma coisa, o fato é uma coisa. Toma muito cuidado. O meu TCC do seminário especial foi fazer o tabernáculo. E uma das matérias que eu estudei sobre o tabernáculo foi todas as vezes que o tabernáculo parava no local, eles montavam o tabernáculo, o povo que ficava em volta do tabernáculo precisavam dormir e descansar. Qual que é a posição de um soldado em guerra? É sempre olhar para onde? Para fora. Porque quando você olha para fora, você sabe se tem inimigos vindo te atacar. Então você ataca, porque você está numa posição de visão mais favorável, não é verdade? Então você sempre olha para quem pode vir. Sabe qual foi o decreto na época do tabernáculo? Todos eles precisavam olhar para dentro, tabernáculo, para a arca. Então todo o povo ficava em volta do tabernáculo de costa para os inimigos. Por quê? O que é mais importante? Não são os inimigos, é a quem você serve. Porque quando você permanece com os olhos no Senhor, na arca da aliança, na presença de Deus, o resto não importa, porque maior é o que está na arca, maior é a presença de Deus, maior é o sacrifício da cruz do que está lá fora. E o mais impressionante, no estudo, era mais profundo ainda. Uma imagem aérea, eles fizeram como se fosse uma imagem aérea. A posição, longitude, altitude, o posicionamento de cada um deles, o formato que eles ficavam sentados em volta do tabernáculo, era exatamente de uma cruz, em volta do tabernáculo. Quando você permanece com os olhos dentro da presença, enxergando que existe a cruz do Calvário, que foi algo que Jesus fez por você, irmãos, o inimigo se torna fichinha, você se torna alguém espiritual, pronto para a vitória. Pronto, porque você serve a um Deus que é vitorioso nas batalhas, que é o Senhor dos exércitos. Tem muitos reis, tem muitos soldados, mas o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas.